Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Evangelho relatado por Lucas. Evangelho relatado por Lucas, capítulo 11. Vocês acharam? Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Lucas capítulo 11, versículo 1 vai dizer assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Até aqui, por enquanto, amém? Vamos fazer a oração. Pai amado, vivo, santo e fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da Tua misericórdia, através da Tua poderosa palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, e do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, o Senhor venha governar os nossos corações. Então quebranta, Pai, os nossos corações, para que seja sempre a Sua vontade. Ó Deus Todo-Poderoso, pois a Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Enquanto nós estamos ouvindo o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, opera as Tuas maravilhas nas nossas vidas, curando, libertando, restaurando, não somente nas nossas vidas, mas na vida dos nossos familiares, na vida daqueles que não estão na Tua presença. Traga, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua presença. Cura dessa cegueira, dessa surdez, dessa deficiência espiritual. Em nome do Senhor Jesus, faça que eles vejam que o Senhor é o único caminho. Faça eles ouvirem e entenderem a Tua poderosa palavra. Faça eles andarem, Pai, na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, amém? Podem se assentar, meus irmãos. Aqui, um dos discípulos de Jesus, ele vendo Jesus orar, ele vai falar para Jesus: nos ensina a orar, do mesmo modo que João ensina os seus discípulos. E aqui Jesus Cristo, ele vai passar um ensinamento, assim como eu quero passar através do Espírito Santo na vida dos irmãos. Nesse texto mesmo, no versículo 5 em diante, Jesus Cristo, ele fala do amigo importuno. Sabe que foi um outro amigo na casa desse rapaz, e ele não tinha o que oferecer para essa visita, para essa pessoa que foi na casa dele. E ele fala assim: já sei, tem um amigo que ele vende pães, e eu vou pedir ali para ele, ele vai me fornecer ali o pão. Mas já era tarde, já era meia-noite. Esse amigo já estava deitado, e quando ele chega, ele chama, e esse amigo responde: olha, eu já estou deitado, eu não vou levantar da cama para te atender. Mas de tanto ele insistir, esse amigo acaba levantando, não por conta da amizade, mas por conta daquela insistência dele. Assim Jesus Cristo nos ensina a ficar insistindo, pedir, e dar-se-vos-á. Eu não sei o que você está pedindo para o nosso Deus, mas esse é o caminho para a sua resposta, para a sua vitória. Insistir ali pela misericórdia de Deus. Às vezes nas nossas orações devemos confessar a Deus: eu errei, Pai, por isso que isso está acontecendo mesmo. Eu assumo o meu erro, mas tenha misericórdia. O Senhor é misericordioso. Muda essa situação, e o nosso Deus, ele é fiel para cumprir. Jesus Cristo, ele passa em Lucas capítulo 18 da viúva que foi procurar um juiz
iníquo, que não temia nem a Deus, nem aos homens. Mas essa moça, de tanto insistir, a insistência, esse homem acabou pegando a causa dela. Assim ele fala do nosso Deus. Assim também acontece com a gente, quando uma pessoa fica insistindo nas nossas vidas, a gente acaba falando, tá bom. Não é assim que mãe e pai faz com o filho? O filho fica pedindo, mãe, eu quero ir, mãe, eu quero ir. De tanto ficar insistindo, o pai às vezes não cede. Cede sim ou não? De tanto a criança ficar insistindo. O nosso pai, ele também é assim. Mas o que eu quero passar, o ensinamento assim para os irmãos, não é somente você pedir. A oração que Jesus Cristo vai ensinar vai muito mais além. Quando o discípulo fala, nos ensina a orar, assim como João também ensina os seus discípulos. Eu estou falando de João Batista aqui. No versículo 2, Jesus Cristo vai dizer assim, ó: quando orares, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas pessoas, elas têm esse costume de orar sem saber o significado da oração. Quando Jesus Cristo ele começa a ensinar aqui essa oração ela tem uma receita ali para dar certo. Senão você vai entrar em automático, você vai apenas orar e vai falar consigo mesmo. Você vai toda noite você vai falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando Jesus Cristo ele fala, devemos entender, seja feita a tua vontade. Devemos entender, seja feita a tua vontade. Ele deixa bem claro que assim na terra como no céu. Do mesmo modo que Deus ele governa os céus e a terra, que ele venha governar os nossos corações. Você vê que a estrela, ela não cai do céu. Deus ele governa, ele domina. Você vê que o mar, ele não passa aquele limite que Deus declarou para o mar. Ó, você só vai até aqui. Assim também na oração, quando nós oramos, seja feita a tua vontade. Do mesmo modo que Deus governa os céus e a terra, que ele venha governar os nossos corações. Entendemos mais profundo assim o significado da oração do Pai Nosso no evangelho relatado por Mateus capítulo 6. Eu peço para os irmãos irem agora no evangelho relatado por Mateus capítulo 6. O Pai Nosso, ele está nas colocações que Jesus Cristo estava fazendo no Sermão do Monte. Jesus Cristo começa a falar no Sermão do Monte, no versículo 3, capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu estou em Mateus capítulo 5, versículo 6 agora. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E aqui, né, Jesus Cristo, ele veio nos ensinar também que assim como nós devemos
deixa ser feita a vontade de Deus nas nossas vidas, assim também Ele declara. Até mesmo aqui no Evangelho, relatado por Mateus capítulo 5, no versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir a lei, mas vim para cumprir. Jesus Cristo, em outras passagens, Ele declarava: eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do meu Pai que está nos céus. Os irmãos vão entender que Jesus Cristo, Ele quer dizer com isso. Você vê que quando Jesus se batiza, Deus Ele fala com Jesus. Ele pega e declara em Mateus capítulo 3, versículo 17: este é meu filho amado. Porque Jesus Cristo, desde o princípio, Deus já mencionava Ele. E quando Jesus Cristo Ele nasce, Ele sabe ali, Ele reconhece que Deus tem um propósito na vida dele. Eu peço para a irmã, para o irmão, olha assim para o irmão que está do teu lado e fala assim: ei, Deus tem um propósito na sua vida. Você só precisa saber qual que é o propósito, qual que é o chamado na sua vida. Você vê que depois Jesus Cristo vai ensinar os discípulos a fazer a vontade de Deus. E depois Ele fala aí de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar aquilo que eu ensinei a vocês, que é fazer a vontade de Deus. Então presta bem atenção aqui, em Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Entenda esse texto. Quando Jesus Cristo Ele fala assim: e quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os gentios. Os gentios éramos nós. Hoje já não, nós somos filhos de Deus. Aqui Ele não está falando assim, quando você orar, não faz igual os judeus. Ele não está falando isso. Porque os judeus, eles sabem ali qual que é a vontade de Deus. Está falando dos gentios. Ele está falando dos gentios. E o que é uma palavra vã? Uma palavra vã que a pessoa não pode fazer, que é costume dos gentios, é repetir o Pai Nosso? Não. Você vê que Jesus Cristo está ensinando para os discípulos: quando orares, orarás assim, não é? Ele falando. Então Ele fala, você pode orar assim, né? Pai Nosso que estás no céu, pegar esse modelo e colocar para a sua vida. Mas, entendem isso, você precisa viver o Pai Nosso, senão Deus não vai te ouvir. Ele tem que ser seu Pai, né? Ele tem que ser o seu Pai. E sabemos que tornamos filhos de Deus quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor Salvador. E quando a gente resolve ali a fazer uma mudança de vida, uma escolha, né? Eu falo assim: a partir de hoje eu vou me batizar, eu vou andar nos caminhos do Senhor, e nada nem ninguém me tira da presença dEle. Nada nem ninguém me tira da presença dEle. O que é uma palavra vã? Repetição. Uma palavra vã que os gentios têm mania de repetir. É igual aqui, no versículo 9. Ele vai dizer assim, portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Uma palavra vã que os gentios têm costume de falar é isso: seja feita a tua vontade. Na oração, seja feita a tua vontade. Mas o gentio nunca se preocupou em querer saber qual que é a vontade de Deus. Sabe, ele está falando uma palavra vã. Deus está lá em cima e falando: para de ser cínico. Sabe, minha Bíblia fica aí na sua casa, aí fechada. Sabe, você fica 3 horas no celular, ou mais de 3 horas. Você em nenhum momento foi procurar saber qual que é a minha vontade. Uma palavra vã na oração, você entendeu? O que as pessoas fazem
é quando pede perdão. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. As pessoas entram no automático e elas falam da boca para fora, mas lá dentro carrega mágoa, não sabe perdoar os irmãos. Aí declara assim, é uma palavra vã que você lança para Deus. Se você não sabe perdoar, você está lançando palavra vã para Deus. Você está falando para Deus, perdoa as minhas dívidas. Deus fala assim, eu te perdoo. Assim como nós perdoamos, Pai, os nossos devedores. Você não perdoa, como eu posso te perdoar? Uma palavra vã, você consegue entender isso? Então, hoje o tema é fazendo a vontade do Pai. Como você faz a vontade do nosso Pai? Como é que você faz a vontade do nosso Pai? Como é que você vai saber? Quem sabe me responder aqui? Qual que é a vontade de Deus? Como você sabe? Qual é a vontade de Deus? Quem sabe me responder aqui? Igual quando nós declaramos, Pai, seja feita a tua vontade. Como a gente vai saber qual que é a vontade de Deus? Hein? Quem sabe me responder? Faça isso daí, hein? Vai lá, Denise, você através da palavra de Deus é onde você vai saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. A tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É o Salmo 119, versículo 105. Mas eu quero pedir para os irmãos irem junto comigo no Salmo 1. Eu gosto muito desse Salmo também. É assim que a gente vai saber qual que é a vontade de Deus. Entenda isso, antes de ler aqui, ó. No Evangelho relatado por Mateus, capítulo 22, o mestre da lei vai querer colocar Jesus Cristo à prova. Vai dizer para ele, qual é o primeiro mandamento? Quem sabe o primeiro mandamento aqui? Fala eu. Qual é o primeiro mandamento? Amar Deus sobre todas as coisas. Jesus Cristo, ele fala para esse mestre da lei: amarás o Senhor nosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento, esse é o maior dos maiores. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, na sua oração, né, você sempre vai declarar: seja feita a tua vontade, Pai, né? Mas entendendo que essa é a vontade do Pai, você tem que amar Ele sobre todas as coisas. Depois você vê que ele faz a colocação: o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então entendem isso. É impossível, meu irmão e minha irmã, alguém amar o próximo sem estar na presença de Deus. Pois quando você está na presença de Deus, você não está amando primeiramente o próximo, você está amando Deus e você está se amando. E quando você está se amando ali, amando Deus sobre todas as coisas, pegando os ensinamentos de Deus e colocando em prática, você está amando todos que estão próximos de você. Não somente os seus filhos, sabia? Não somente ali os seus familiares, mas todos. Porque você vai se tornar luz do mundo. Mas para você ser luz do mundo, primeiramente você começa na sua casa. Você começa a ser luz na sua casa, né? E por isso que é necessário, meu irmão, minha irmã, o irmão sempre está tirando pelo menos o domingo para estar buscando o Senhor. E os outros dias, se o irmão trabalha meditando na palavra do Senhor, perdendo mais tempo ali na palavra do Senhor, para Deus te dar sabedoria dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seu trabalho. Amém? Aqui no Salmo 1, no versículo 1, vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha aqui, ó, quando um irmão tem uma vida de leitura, além de ter uma vida de leitura, ele abre ali o seu coração para a palavra de Deus e começa a colocar em prática. Aqui tem promessas, bênçãos de Deus para as nossas vidas, meus irmãos, e eu tenho colhido as bênçãos de Deus, né? E devemos permanecer guardando a palavra de Deus. Mas olha aqui no versículo 4: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Olha aqui, os ímpios são as pessoas que não procuram saber qual que é a vontade de Deus, que pensa, meus irmãos, que ser cristão é apenas descer as águas e frequentar uma igreja e dar uns glórias e louvar os louvores. Você entendeu? Não, ser cristão não é isso. É igual a irmã mandou uma mensagem para mim, que ela foi evangelizar um morador de rua. E, por exemplo, tem pessoas que têm experiência já com Deus, sabe? Não é porque está na rua que não tiveram experiência. E ela foi falar de Jesus. Aí esse morador de rua, ele pegou e falou assim para ela: ser cristão, muita gente é. Eu quero ver é fazer a vontade de Deus. Eu quero ver fazer a vontade de Deus. Você vê que Jesus Cristo mesmo diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, são pessoas que são cristãs. Diz ser cristão entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então devemos entender o Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Mas não é da boca para fora, não é esperar, não, esperar Deus. Não, a gente tem que agir, meditar ali para saber e andar nos caminhos do Senhor. Olha que o ímpio, eles não querem saber disso. E no dia do juízo, né, sabemos o fim daqueles que não querem saber da palavra do Senhor, meus irmãos, da palavra do Senhor. Igual, quantas pessoas não conhecem qual que é a vontade do Senhor e estão pecando através de ensinamentos de homens que dizem ser pastor, por conta da inocência das pessoas. As pessoas pensam: eu estou fazendo a vontade de Deus, e não está. Esses mestres, eles pregam aquilo que Deus, ele fica irado. Vamos colocar um exemplo aqui. Colocar Deus à prova. Eu creio que nessa caminhada os irmãos já viram pastores falando assim: dê 5.000 aqui, faça a prova, dê tudo que você tem. Eles pegam um texto de Malaquias que fala fazer prova do Senhor nosso Deus. Está falando para você ser fiel ao nosso Deus, assim que Deus não vai deixar faltar nada para você. Está falando para você colocar Deus à prova. Não vou dar tudo aqui. E Deus, Hebreus capítulo 3, só os irmãos ler versículo 7 em diante, vai falar para a gente não colocar Deus à prova. Deus é Deus, meus irmãos. Não tem necessidade. Assim não podemos colocar Deus à prova. Entenda isso. As pessoas, por não conhecer as Escrituras, elas erram, assim, por não conhecer fazer a vontade de Deus. Igual eu estou falando assim, colocando exemplos, mestres que faz pessoas pecarem, fazendo pessoas murmurar. Pega isso que eu estou querendo dizer. Pessoas murmurar. Entenda uma coisa: tem coisas que não devemos aceitar nas nossas vidas. Que coisas são essas, pastor? Presta bem atenção. Uma enfermidade, né? Devemos buscar no nosso Deus que cura. Às vezes, por exemplo, uma libertação.
Devemos buscar ali o Deus que liberta. Tem coisas que não devemos aceitar, mas tem coisas que devemos entender. Assim que devemos entender. E não podemos estar murmurando. É igual eu falo assim: quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o diabo? Foi o diabo que levou Jesus para o deserto? Foi Deus, sim ou não? Foi Deus que levou Jesus para o deserto. O que o diabo queria fazer com Jesus? Que ele murmurasse. O que ele falou? Não só de pão. Tem nada aí. Você não é o servo de Deus? Você não é filho de Deus? Por que você está sem comida aí, meu? Faça esse pedra aí virar pão, você pode? E ele vai falar o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vê que o Satanás, ele conhece as escrituras. E ele pega o Salmo 91, a palavra fala: se você jogar daqui, Deus, ele deu ordem para os anjos para te segurar. Jesus Cristo, sendo filho de Deus, ele fala: não tentarás o Senhor nosso Deus. Porque o Salmo 91 fala de confiança. Bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqueles que confiam no Senhor. Eles esperam no Senhor. Eles esperam no Senhor. Igual disse, esses mestres, não conhecendo as escrituras, eles fazem as pessoas murmurar. Às vezes, por exemplo, o irmão está passando por um processo que é da vontade de Deus. Às vezes, no trabalho. Você entendeu? O irmão está passando pelo deserto. Eu não sei qual que é o deserto, mas muitas pessoas, quando passam no deserto, as pessoas murmuram. Entenda isso, meus irmãos. Quem foi que levou o povo para o deserto também? Os nossos antepassados. Não foi Deus? Não tinha um caminho mais perto para eles? Sim ou não? Sim ou não? Deus fez eles passarem por um caminho mais longo. Foi da vontade de Deus. E o que aconteceu com eles lá? Eles murmuraram. Não murmuraram. Então, tem coisas, meus irmãos, que eu vejo acontecendo na minha vida, e eu sempre coloco assim: eu estou passando pelo deserto, que seja feita a tua vontade. Se o Senhor está permitindo isso acontecer, Pai, seja a tua vontade, mas eu vou permanecer vigiando, porque o inimigo, ele anda em derredor, tramando a quem possa tragar. Você vê a vida de Jó, meus irmãos? Vida de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse nele. Satanás, ele não podia fazer nada. Você vê que Jó, ele fala, o Satanás fala para Jó, para Deus: o Senhor fica cercando ele, tira a cerca aí. Deus, ele fala: não, tá bom, vou tirar a cerca. Mas você vê, em nenhum momento Jó, ele dá crédito para Satanás. Fala: Satanás tirou. Ele fala assim: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele continua ali adorando o nosso Deus Todo-Poderoso. Então entenda assim: é melhor o fim das coisas do que o início. Fala para o irmão que está do lado: é melhor o fim das coisas do que o início. Não pode olhar para o irmão que está do lado aí. Fala para ele: é melhor o fim das coisas do que o início. Confia no nosso Deus Todo-Poderoso. Mas entenda isso aqui, ó: melhor o fim das coisas do que o início, para aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Pois para aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus, não queira ver o fim não, meu irmão. Se arrependa e anda nos caminhos do Senhor, né? Porque às vezes as pessoas pegam essa frase: melhor o fim das coisas do que o início. Não, assim, por isso que devemos se analisar. Se eu não estiver fazendo a vontade do Senhor, eu vou começar a fazer. Para mim não ver o fim, porque o fim é o juízo de Deus. É isso que o salmista está dizendo aqui, ó, no versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha aqui, a Nova Jerusalém, ela foi feita ali para aqueles que fazem a vontade de Deus, mas para os ímpios é o juízo. E assim, entenda isso: é uma escolha que a própria pessoa faz. Querer ir para
a ira de Deus, né? Deus, ele dá essa oportunidade para o irmão andar nos caminhos dele. Olha aqui no versículo 6: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Eu peço para os irmãos irem em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. É um texto bem conhecido também. Vocês acharam? Ó, versículo 3 vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Quando o texto fala bem-aventurado, ele está falando assim, ó: feliz é aquele que lê a palavra de Deus. Não é apenas ler assim um livro, igual você lê um livro, é você ler, procurar entender o que ele está querendo dizer. Por isso que eu peço às vezes para os irmãos, assim, quando eu pregar algo que o irmão às vezes não concordar, com calma, pega essa pregação, vai para sua casa, está no YouTube, começa você ali tentar entender o que eu estou querendo passar, o que eu estou querendo ensinar. Porque às vezes a gente vem desconstruindo algo que foi construído. É igual Nicodemos. Vê que Nicodemos, ele construiu algo. Quando ele chegou perto de Jesus Cristo fala assim: ó, é necessário, Nicodemos, você nascer de novo, você voltar do zero de novo. Você entendeu? Então tenha sempre isso, meus irmãos. Você vê que a igreja de Bereia, Paulo, ele estava pregando, eu estou falando do apóstolo Paulo, e eles assim, ó, deixa eu ver o que ele está dizendo. Porque entre a gente, entenda isso, não pode haver discordância. Jesus Cristo, ele disse assim: aqueles que ouvem um dos meus pequenininhos, a mim me ouve, né? E dá para a gente reconhecer quem é de Deus e quem não é. Você vê que tanto Tiago, tanto João, como Paulo mesmo, ele fala assim: coloca a prova, sabe, assim, para ver se é espírito de Deus ou espírito de demônios. Eu falo assim: quem tem o espírito de Deus não pode pregar contra a palavra de Deus. Você entendeu? Por isso que eu peço para os irmãos às vezes procurar ali, deixa eu entender o que ele está dizendo. E olha, meus irmãos, uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada, eu não fico encantado mais assim com mestres da lei que vem com um testemunho bonito, que Deus libertou lá das drogas, sabe, fez, sabe, assim, essa maravilha. Assim, eu não fico mais encantado com apenas o testemunho, mas sim com o que o irmão prega. Porque ó, Pedro, ele vai falar sobre isso aqui, ó. Por isso que eu falo para os irmãos ter uma vida assim de leitura. Segundo Pedro, volta um pouquinho, capítulo 2, versículo 1. Posso ler para os irmãos? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Então aqui, ó, renegarem o soberano que os resgatou, né? Assim, pessoas que Deus mesmo operou grande maravilha assim na vida, mas por conta do descuido, a pessoa saiu dos caminhos do Senhor. E tem como a gente saber, meus irmãos? Através das escrituras. Hoje você vê que o mundo gospel tá sabe, como é, o William falou uma frase, como é que tá o mundo gospel hoje, William? Como é a frase que você falou lá no carro? O mundo gospel tá como? Virou um show, né? Assim, você vê pastores que eu admirava, meus irmãos, eles cobrando um absurdo para levar a palavra de Deus. Isso é errado. Você vê que Jesus Cristo falou assim: a receber de graça dá. Ah, mas eu paguei curso, eu comprei livros.
Não, você tem que reconhecer que Deus te abençoou. Estava vendo um evento que vai ter de pastores com nomes, que vai ter em Alphaville, ingresso para entrar. O ingresso mais baratinho é de R$900 para falar da palavra de Deus. Você entendeu? Lá em Alphaville, só porque é no meio de rico. Você vê que Eliseu, esse é o servo de Deus. Você vê que Naamã, quando ele recebeu o milagre, ele levou muitas riquezas para o profeta. O profeta falou assim: não, pode levar. Você não compra milagre. Você não compra milagre. Eu estava vendo lá, o ingresso mais caro é 7.800. Onde já se viu isso, meus irmãos? Então quer dizer que se um pobre estiver ali na porta, ele não pode entrar. Então isso é errado aos olhos de Deus, Então por isso que eu falo, meus irmãos, tenham uma vida de leitura, igual lemos em Apocalipse: bem-aventurado, felizes é aqueles que leem. Então lê a palavra de Deus. Coloca Cid Moreira, eu coloco no grupo lá, Colossenses. Meus irmãos, leiam, porque quanto mais vocês lerem, vocês vão me entender. E eu posso pregar um mocotó, você entendeu? Senão, assim, as pessoas vão entrar num conflito e não vão conseguir ficar, por conta que está acostumado com leite. Você entendeu? Então tem uma vida de leitura, que os irmãos vão entender. Quando o irmão começa a ouvir lá o Cid Moreira, lendo as cartas de Paulo, Evangelho relatado por Mateus, o irmão vai assim guardar no coração. E quando eu ministrar, automaticamente o Espírito Santo, olha, você leu, lembra? Então assim, ele vai falar em Apocalipse capítulo 1, versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e guarda as profecias que nela está escrita. As pessoas têm mania de guardar qual profecia? Aquela profecia que o homem chega em você e fala: Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um apartamento, Deus está fazendo grandes coisas na sua vida. Mas esquece de guardar as profecias que está no livro. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Nunca ninguém se vê assim: eu estou fazendo a vontade do Pai. Todo mundo se vê isso assim. Ele fala assim: o amor de muitos esfriaria. É uma profecia. Então devemos guardar, você entendeu? E devemos, meus irmãos, colocar em prática. Por que eu falo isso? Eu quero chegar nesse ponto aqui. E seja feita a tua vontade. Meus irmãos, quando você começa a orar e colocar em prática a vontade de Deus, ter uma vida de leitura, vai ter uma guerra dentro de você. Por isso que na oração Ele vem nos ensinando: seja feita a tua vontade, Pai. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, o Senhor venha governar os nossos corações. Porque vai ter uma guerra. É igual Jesus Cristo. Você vê que quando Ele sobe para orar no monte, Ele fala para Deus: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque Ele estava na carne assim, Ele veio na carne. E há uma guerra entre a carne e o Espírito. Mas o que Ele vai falar? Ele sentiu medo, sim. O que Ele vai falar? Mas todavia, Pai, seja feita a tua vontade. A tua vontade. Assim também é, meus irmãos, nas nossas vidas há uma luta entre a carne e o Espírito. Os dois não se mate. Não se mate. É igual assim, você fala para o irmão, estavam lá 122: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. O Espírito enche dentro de você: oh glória! Me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas a carne já fala assim: eu não me alegrei não, eu não vou. O Espírito quer vir, mas a carne não. O Espírito quer orar, mas a carne não quer. O Espírito, Ele quer que você continue a interceder pela vida dos seus familiares, pelo seu casamento, sabe, pela sua vida. A carne não. A carne não. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos, só para os irmãos verem que há essa guerra dentro da gente, entre a carne e o Espírito. Porque para fazer a vontade de Deus, você precisa ter uma vida de leitura. E tendo uma vida de leitura, você vai saber qual que é a vontade de Deus. E vai ter alguns momentos que vai ter uma guerra dentro de você.
Quer ver uma coisa que pega muito os crentes? É jejum. Quem jejua 2 vezes na semana aqui? Quem jejua 2 vezes na semana aqui? 2 vezes na semana? Benção, aí sim. Mas está vendo como é uma guerra entre a carne e o espírito? E às vezes nós falamos, seja feita a tua vontade, mas a maioria das vezes não. Quem ora, pelo menos, vai 1 minuto aí, erga a mão aí. Tem irmão que levanta até o pé, fala, 1 minuto, pastor, 1 minuto, 5 minutos aí, quem é que? Mas quem ora aí, vai, 1 hora. Quem ora 1 hora? Vai, quem levanta de madrugada 3 horas da manhã e sai da cama assim, dobra o seu joelho. Vai, apenas 1 horinha aí. Há uma guerra, sim ou não, meus irmãos? Há uma guerra. Mas vamos vencer essa guerra, sim ou não? Vou pedir para os irmãos irem em Gálatas capítulo 5 agora. Vamos vencer essa guerra. E eu peço, meus irmãos, a palavra fala que devemos orar um pelos outros, sim ou não? Sim ou não? Quem tem orado por mim aí? Erga a mão aí. Vocês têm orado por mim? Ó, eu vou pedir aí, vocês que oram por mim, pelo menos 1 horinha por dia, para mim, só para mim, tá bom? 1 horinha só para mim. Né, assim, eu preciso. Então entenda isso. Entenda isso. Seja feita a tua vontade. Mas vai ter uma guerra, meu irmão, minha irmã, para ser a vontade de Deus. E quem vai ter que escolher, assim vai ser você. Se você for fazer a vontade da carne ou a vontade do Espírito. A vontade da carne às vezes é dar uns tapefe aí nas pessoas, sim ou não? Fala, meu, você está me irritando. A do Espírito não, qual que é? É mansidão, sim ou não? Olha aqui, ó, vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, que vai ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam os desejos da natureza humana, porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei, né, mas sim da graça de Deus. Se o Espírito guia vocês, se o Espírito nos guia, a gente morreu, meus irmãos, para a nossa vontade. Sempre vai ser a vontade de Deus. Eu posso trazer pregações aqui de várias áreas, falando de pecado. Você não vai se sentir às vezes ofendido, porque, né, você morreu. A lei não tem mais poder sobre você, pois você já morreu. Quem vive é Cristo. Mas por isso que você, meu irmão, você, minha irmã, tem que lutar sempre contra a carne. E eu falo assim, ó, às vezes Deus ele vai permitir que pessoas até mesmo próximas tenta fazer ali você sair da palavra de Deus, às vezes com a atitude, sair da vontade de Deus, que é o que? Mansidão. Às vezes uma pessoa pode te agredir em palavras, e Deus permitindo, falando, não vou deixar o inimigo fazer, só para me ver assim, se ela vai viver na carne ou no espírito. Então sempre procura, meus irmãos, a fugir da carne e fazer a vontade de Deus. Fugir da ira, fugir de qualquer coisa que você vê que vai ser da vontade da carne, mas para você andar conforme o caminho do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Ó, no versículo 19 em diante, ele vai falar as obras da carne. Agora eu vou ler na Almeida corrigida. Estou finalizando.
versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Idolatria sabemos que não é apenas uma imagem, é verdade ou não é? Idolatria pode ser um filho, tem pessoas que idolatram o filho, sim ou não? Idolatra a família, sim ou não? Idolatram o dinheiro, sim ou não? Você vê que Jesus Cristo ele fala: buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele fala: você não pode amar, servir a dois senhores, ou você vai se dedicar a mais a um e se aborrecer ao outro. Ele fala para você confiar no Senhor, que o Senhor vai cuidar de tudo, de tudo, de tudo. Então tem que tomar um grande cuidado com a idolatria. E ele vai continuar aqui, ó: feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, eu vou falar só mais dois textos: Isaías 55 e depois Romanos capítulo 12, e finalizo. Isaías 55, versículo 8. Quero falar para o irmão, para a irmã, que quando a gente faz a vontade de Deus, meus irmãos, Ele nos dá a vitória. E vai ter momentos que vai ter uma guerra na sua mente, que você vai querer fazer a vontade da carne, mas não queira fazer a vontade da carne. Confia no nosso Deus Todo-Poderoso. Por mais que às vezes a vontade de Deus pode parecer loucura para você, faça a vontade dele. É igual, você vê que Josafá, né, quando o inimigo se levantou, Deus ele falou que: Josafá, vocês não vão ter que pelejar, eu vou ter que pelejar, eu vou pelejar por vocês, né? Só me adore, só me adore, só me adore. Você vê que o William estava sendo usado aqui no início. Ele falou assim: ó, adore, adore o nosso Deus. E olha Deus falando novamente: eu não sei o que você tem passado, mas continua só adorando, pastor, só adorando. Deus vai cuidar ali dos meus, vai cuidar dos seus familiares. Igual Gideão. Gideão, o que ele fala? Ele pega 300 homens, vamos para a guerra, vamos para a guerra. Qual a estratégia que Deus te deu? Pega umas armas aí. Não, não é pegar arma não. Pega uns cântaros, aí pega umas trombetas, vamos subir ali, ó, 100 de um lado, 100 do outro e 100 do outro. Tudo que eu fizer vocês vão fazer. Que contra um exército que parece um gafanhoto. Exército parecia gafanhoto. Já viu o gafanhoto assim, atacando vários? Assim não era na terra, ninguém via a terra, só via o exército. Vamos destruir aqueles homens assim, Gideão. Assim. Eles sobem lá, faz certinho do jeito que Gideão falou. Eles ficam confundidos lá embaixo. Falam: meu, é um exército, porque começou a ter eco. E Deus dá a vitória ali para eles. Eles começam a se matar, os inimigos ali. Então você quer um remédio para a sua casa, para a sua vida do seu filho, para o seu relacionamento? Não sei. O remédio é você amar Deus sobre todas as coisas e colocar a palavra de Deus em prática. Assim, mas pastor, a pessoa está me provocando. Continua fazendo bem. Continua fazendo bem. Não saia da palavra de Deus. Não saia. É uma estratégia. Não, pastor, continua fazendo bem mesmo. Continua fazendo bem. Olha aqui no versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e fecundem, e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca.
não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, continua, meus irmãos, fazendo a vontade de Deus e lutando contra a carne. Romanos capítulo 12, finaliza aqui. Toda vez que eu vou, não sei se os irmãos já perceberam, toda vez que eu vou mencionar aqui Romanos capítulo 12, eu sempre falo da minha avó, porque toda vez que eu leio, eu lembro de uma fala que minha avó falava. Quer ver, ó, no versículo 1, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Minha avó, quando ela queria falar algo que era importante, ela sempre falava assim: pela misericórdia de Deus, pelo bem que você quer a sua mãe, escuta. E aqui eu vejo Paulo, ele falando isso, traz a lembrança das falas da minha avó. Ele fala assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, assim, ó, buscando, meus irmãos, vindo para a igreja. Assim, enquanto você vem para a igreja, assim você está adorando o nosso Deus através dos louvores, né? Os louvores têm que ser direcionados somente para Deus, somente para Deus. É onde você louva, oferece ofertas através do seu lábio ali para Deus, através do louvor. E através da palavra, Deus, ele fala contigo depois. Então tenha sempre isso. Luta sempre com a carne, e que o Espírito venha vencer, para que você possa estar na presença do nosso Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para finalizar, o versículo 2: e não vos conformes com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu costumo falar para os irmãos criar hábitos. Qual hábito que primeiro você tem que criar? Assim, uma vida com Deus, oração dentro de casa, depois louvores, hábitos, começar a colocar dentro da sua casa, né? Depois ali, ó, hábito, assim, quando uma pessoa vinha te provocar, você fugir, falar assim: não, eu não vou, mas até você não sentir mais nenhuma picada do inimigo, assim, sabe? Nada que o inimigo fizer com você vai te atingir. É igual Paulo levava tanta porrada, mas ele já tinha esse hábito de isso não mais ofender, né? E criar hábito de ter uma vida de leitura. Tem que ter uma vida de leitura e meditar, pesquisar as escrituras. Amém, meus irmãos? Então, guarde essa palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, e que toda vez que o irmão e a irmã for orar, guarda isso no coração: seja feita a tua vontade, mas que você venha procurar todos os dias, assim, qual que é a vontade do nosso Deus através das escrituras. Tudo que você precisar, meus irmãos, está escrito aqui, ó. Tudo, para relacionamentos, assim, para tudo que você precisar. Tudo que você precisar está aqui, ó. Bons filhos, tudo está aqui. Tudo está aqui. E ó, outra coisa que eu falo: tem pessoas que procuram profetas. É uma coisa tão simples, meus irmãos. Basta você fazer a vontade de Deus. Você não precisa procurar homens. Se você procurar fazer a vontade de Deus, assim, indo na igreja, ouvindo, pegando os ensinamentos, colocando em prática, você não precisa que nenhum profeta chegue em você e fale assim: ó, Deus vai fazer isso. Você sabe que o Deus que você está servindo, Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Então é apenas um segredo, basta você viver a palavra. Não precisa você ir muito longe. Aqui, ó, basta você só abrir as escrituras na sua casa, sabe, conhecer Ele ali, que Ele vai te orientar. Então tenha sempre isso. Amém, meus irmãos? Amém?
Igual Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E através das Escrituras. Amém. Glória a Deus. Vamos finalizar. Amém. Pode ficar de pé. Glória a Deus.